Você já parou para pensar no que realmente aconteceu nos dias de Noé? Não estou falando apenas daquela história que aprendemos na escola dominical, mas da realidade impressionante por trás de um dos eventos mais extraordinários da história humana. O que você vai descobrir hoje vai transformar completamente sua compreensão sobre fé, obediência e o cuidado sobrenatural de Deus. Prepare seu coração, porque vamos mergulhar fundo nos capítulos 6 a 9 de Gênesis, e o que arqueólogos, engenheiros navais, historiadores, linguistas e cientistas descobriram vai deixar você sem fôlego. Imagine por um momento como era o mundo antes do dilúvio. Para entendermos completamente essa história, precisamos primeiro compreender o contexto histórico e cultural daquela época. As Escrituras nos revelam em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, que Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. A palavra hebraica usada aqui para maldade é raá, que significa não apenas fazer o mal, mas estar completamente corrompido na essência, uma depravação que penetra até as fibras mais profundas do ser humano. Era uma sociedade onde a violência, a corrupção e a rebelião contra Deus haviam se tornado a norma absoluta. Antropólogos culturais explicam que sociedades em colapso moral geralmente apresentam características similares: perda de valores fundamentais, violência generalizada, destruição das estruturas familiares tradicionais e uma mentalidade que rejeita qualquer autoridade moral superior. Historiadores que estudam civilizações antigas explicam que quando uma cultura perde seus fundamentos éticos, ela entra numa espiral descendente que se torna cada vez mais difícil de reverter. Mas o texto bíblico nos revela algo ainda mais impressionante sobre aquela época. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 2, lemos sobre os filhos de Deus, que viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Estudiosos hebraicos explicam que essa expressão, filhos de Deus, Benei Elohim, em hebraico, indica uma categoria específica de seres que corromperam a ordem natural estabelecida por Deus. O resultado dessa mistura antinatural está descrito no versículo 4. Havia gigantes naquela terra, os Nefilim, em hebraico, palavra que significa os caídos, ou aqueles que fazem outros caírem. Arqueólogos descobriram evidências de que as civilizações pré-diluvianas possuíam conhecimentos avançados em várias áreas. Estruturas megalíticas encontradas ao redor do mundo sugerem capacidades de engenharia que desafiam nossa compreensão de sociedades antigas. Isso pode explicar por que Deus precisou intervir de forma tão drástica. Não era apenas corrupção moral, mas uma corrupção que estava sendo potencializada por conhecimentos e poderes que ultrapassavam os limites estabelecidos pelo Criador. E é nesse contexto de trevas absolutas que descobrimos uma das verdades mais consoladoras da Bíblia. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Em Gênesis capítulo 6, versículo 8, lemos que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A palavra hebraica para graça aqui é shem, que significa favor imerecido, bondade que flui do coração de Deus, independentemente do mérito humano. Noé não era perfeito, mas tinha algo que o distinguia de sua geração. Ele andava com Deus. O nome Noé vem do hebraico Noach, que significa descanso ou consolo. Que nome profético! Em meio ao juízo divino, Deus preparou descanso e consolo para aqueles que creriam. Gênesis, capítulo 6, versículo 9, nos diz que Noé era homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. A palavra justo, tzadik, em hebraico, não significa sem pecado, mas alguém que está em relacionamento correto com Deus. A palavra perfeito
Tamim indica integridade, alguém que é completo em seu caráter diante de Deus, não dividido entre servir a Deus e ao mundo. A expressão andava com Deus usa o verbo hebraico halak, que significa literalmente caminhar, indicando um relacionamento dinâmico, progressivo, íntimo. Não era apenas conhecer sobre Deus, mas viver em comunhão constante com Ele. Teólogos explicam que essa mesma expressão é usada para descrever o relacionamento de Enoque com Deus, que foi trasladado sem ver a morte. Existe algo transformador em andar com Deus que nos eleva acima das corrupções de nossa época. E é aqui que o Espírito Santo nos revela algo incrível sobre como Deus opera. Quando tudo parece perdido, quando a sociedade inteira se corrompe, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Noé não era apenas um homem bom vivendo numa época ruim. Ele era a esperança da humanidade, escolhido divino para um propósito que mudaria o curso da história para sempre. Deus viu no coração de Noé algo que podia ser usado para preservar não apenas a raça humana, mas o plano da redenção que culminaria na vinda do Messias. Em Gênesis capítulo 6, versículo 13, Deus revela a Noé sua decisão. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. A palavra hebraica para violência aqui é Hamas, que significa não apenas agressão física, mas injustiça sistemática, opressão organizada, uma sociedade estruturada sobre a exploração do fraco pelo forte. Era uma civilização onde a força determinava o direito, onde não havia espaço para misericórdia ou justiça verdadeira. Mas observe que Deus não simplesmente anuncia o juízo. Ele imediatamente apresenta o plano de salvação. No versículo 14, ele ordena: faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás, por dentro e por fora, com betume. A palavra arca aqui não é a mesma usada para a arca da aliança no tabernáculo. Em hebraico é tebá, que significa simplesmente caixa ou recipiente. É a mesma palavra usada para o cesto onde Moisés foi colocado no rio Nilo. Deus estava preparando um recipiente de preservação. Agora vem a parte que sempre me emociona profundamente. Deus não apenas ordenou que Noé construísse uma arca, ele deu instruções precisas e detalhadas. Em Gênesis capítulo 6, versículos 15 e 16, lemos as especificações exatas. E desta maneira a farás. De 300 côvados será o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Olha só essa revelação, que vai transformar seu entendimento. Quando convertemos essas medidas para o sistema atual, descobrimos algo absolutamente extraordinário. Um côvado na época de Noé equivalia aproximadamente a 45 centímetros, baseado na distância do cotovelo à ponta dos dedos de um homem adulto médio. Antropólogos que estudaram restos humanos pré-diluvianos sugerem que os homens daquela época eram significativamente maiores que os atuais, o que poderia fazer o côvado equivaler a até 50 centímetros. Usando a medida conservadora de 45 centímetros, a arca tinha 300 côvados de comprimento, ou seja, 135 metros. Para você ter uma ideia da magnitude dessa construção, isso é quase um campo e meio de futebol. O estádio do Maracanã tem 110 metros de comprimento, então a arca era maior que o gramado mais famoso do Brasil. A largura era de 50 côvados, aproximadamente 22 metros e meio, mais largo que uma rua de 4 pistas. A altura de 30 côvados, cerca de 13 metros e meio, equivalente a um prédio de 4 andares.
Mas aqui vem a revelação que muda tudo. Engenheiros navais modernos ficaram impressionados quando analisaram essas proporções. A Universidade de Ciência e Tecnologia de Busan, na Coreia do Sul, conduziu um estudo detalhado das especificações bíblicas da arca e concluiu que a proporção comprimento-largura-altura de 6:1:0,6 é considerada ideal para a estabilidade em águas agitadas. Especialistas em construção naval explicam que essas medidas criam um centro de gravidade baixo e distribuição de peso perfeita, tornando a embarcação praticamente impossível de virar, mesmo em tempestades violentas. Dr. Hong, especialista em engenharia naval e líder do estudo coreano, explicou que testaram vários designs de embarcações usando as mesmas dimensões básicas da arca bíblica. Descobriram que as proporções descritas em Gênesis resultam no projeto mais estável para uma embarcação daquele tamanho. Não era projetada para velocidade ou manobras, mas para máxima estabilidade e capacidade de carga. Deus não estava apenas salvando Noé e sua família, ele estava demonstrando sua sabedoria infinita através de princípios de engenharia que a humanidade só compreenderia completamente milhares de anos depois. A madeira escolhida também revela a perfeição dos planos divinos. Gofer, em hebraico, é uma palavra que aparece apenas neste contexto bíblico, o que torna sua identificação exata um desafio para linguistas. Estudiosos acreditam que se refere a uma madeira resinosa, possivelmente cipreste ou cedro, conhecidas por sua resistência à água, durabilidade e propriedades anti-insetos. Botânicos explicam que essas madeiras contêm resinas naturais que funcionam como preservativos, protegendo contra deterioração e ataques de parasitas. O betume mencionado era uma substância impermeabilizante natural, abundante na região da Mesopotâmia, onde Noé provavelmente vivia. Arqueólogos confirmam que civilizações mesopotâmicas usavam betume para a vedação de embarcações há milhares de anos. Essa substância, conhecida tecnicamente como asfalto natural, era extraída de poços naturais na região e tinha propriedades impermeabilizantes superiores às de muitos materiais sintéticos modernos. O projeto incluía 3 andares, ou seja, 3 níveis internos, que maximizavam a utilização do espaço. Arquitetos que estudaram essas especificações calculam que a área útil total da arca seria equivalente a aproximadamente 20 vagões de trem de carga, ou seja, espaço suficiente não apenas para os animais, mas para alimentos, suprimentos e acomodações para 8 pessoas durante mais de um ano. Para entendermos a magnitude dessa construção, precisamos visualizar onde tudo aconteceu. A tradição judaica e evidências bíblicas sugerem que Noé vivia na região da Mesopotâmia, conhecida como Shinar no texto bíblico, que hoje corresponde principalmente ao Iraque e áreas circundantes do Irã, Síria e Turquia. Esta região, regada pelos rios Tigre e Eufrates, era chamada de Crescente Fértil pelos historiadores modernos e abrigava algumas das primeiras grandes civilizações da humanidade. Geógrafos explicam que a Mesopotâmia era uma vasta planície aluvial, formada pelos depósitos de sedimentos trazidos pelos 2 grandes rios ao longo de milênios. Era uma área de intensa atividade agrícola e comercial, com cidades-estado avançadas, sistemas de irrigação complexos e uma sociedade altamente desenvolvida. Ironicamente, foi exatamente nessa região de abundância material que a corrupção moral atingiu seu auge. Imagine-se naquela época, quando Noé começou a construir essa embarcação gigantesca. Estamos falando de uma região que, segundo geólogos, ficava a centenas de quilômetros de qualquer grande corpo d'água navegável. O Golfo Pérsico estava muito mais distante do que está hoje, e não havia necessidade de embarcações daquele porte para a navegação fluvial nos rios Tigre e Eufrates.
Para as pessoas da época, a ideia de construir um navio daquele tamanho em terra seca deve ter parecido completamente insana. Especialistas em construção naval antiga explicam que um projeto dessa magnitude exigiria não apenas Noé e sua família, mas uma equipe significativa de trabalhadores especializados. A Bíblia não detalha como Noé conseguiu os recursos humanos e materiais necessários, mas podemos imaginar que ele empregou trabalhadores da região, o que significaria que centenas de pessoas estiveram diretamente envolvidas na construção, mesmo que não entendessem completamente seu propósito. Durante anos, possivelmente décadas, Noé trabalhou nessa construção monumental. Calculando o volume de madeira necessário, especialistas estimam que foram precisas entre 15.000 a 20.000 árvores de grande porte. O processo de corte, transporte, secagem e preparação da madeira teria levado anos. Depois vinha a construção propriamente dita. Cortar as peças nas medidas exatas, montar a estrutura, aplicar o betume por dentro e por fora, construir os 3 andares internos, os compartimentos, a janela e a porta. Cada dia de trabalho era não apenas um esforço físico, mas um ato de fé. Noé estava investindo décadas de sua vida numa promessa de Deus sobre um evento que nunca havia acontecido antes. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 7, que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A palavra temeu aqui não significa medo no sentido de pavor, mas reverência, respeito santo. Noé levou a sério a palavra de Deus. E observe que o texto diz que ele foi divinamente avisado das coisas que ainda se não viam. Meteorologistas nos explicam que até aquele momento na história humana, segundo o relato bíblico, nunca havia chovido sobre a terra. Gênesis capítulo 2, versículo 6, nos diz que um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. O sistema climático era completamente diferente. Isso torna a fé de Noé ainda mais impressionante. Ele estava se preparando para um tipo de catástrofe que estava completamente fora da experiência humana. Não havia precedente histórico para um dilúvio global. Noé creu na palavra de Deus, mesmo sem ter qualquer referência natural para aquilo que estava sendo profetizado. Durante todo esse período de construção, enfrentando não apenas o desafio técnico, mas também o escárnio e a zombaria de uma sociedade corrompida, Noé manteve sua fé inabalável. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, o chama de pregador da justiça. Isso significa que durante todos esses anos de construção, Noé não estava apenas construindo uma arca física, ele estava pregando. Cada martelada era acompanhada de uma mensagem de arrependimento. Cada peça de madeira colocada no lugar era uma oportunidade para testemunhar sobre o juízo vindouro e a necessidade de se voltar para Deus. Mas apenas 8 pessoas creram na mensagem: Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas 3 noras. Em uma civilização que possivelmente contava milhões de habitantes, apenas uma família aceitou a advertência divina. Isso nos dá uma perspectiva sombria de quão endurecidos estavam os corações daquela geração. A palavra arca vem do hebraico tebá, que significa simplesmente caixa ou recipiente. Não era projetada para navegar no sentido tradicional, mas para flutuar e resistir. Deus não pediu para Noé construir um barco que fosse a algum lugar específico, mas uma estrutura que preservasse a vida durante o juízo divino. Não tinha leme, velas ou qualquer sistema de navegação. Era totalmente dependente da direção divina. Que imagem poderosa da salvação! Não somos salvos por nossa capacidade de navegar pelas tempestades da vida, mas pela proteção divina que nos mantém seguros em meio ao juízo.
Nossa salvação não depende de nossa habilidade, mas da provisão de Deus. Assim como a arca era totalmente dependente do controle divino para chegar ao destino correto, nossa vida espiritual depende completamente da direção do Espírito Santo. E então chegamos ao momento que mudou tudo, o início do dilúvio propriamente dito. Gênesis capítulo 7, versículo 4, nos revela que Deus deu um aviso final. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. 7 dias de graça adicional. Mesmo no último momento, Deus ofereceu uma oportunidade final de arrependimento. Durante esses 7 dias finais, algo extraordinário aconteceu. Gênesis capítulo 7, versículos 8 e 9 nos contam que dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. A palavra hebraica para entraram sugere que eles vieram por iniciativa própria, orientados pelo próprio Deus. Zoólogos modernos documentam comportamentos migratórios extraordinários em situações de catástrofe natural, quando animais demonstram instintos de preservação que parecem sobrenaturais. Eles conseguem detectar mudanças atmosféricas, sísmicas e magnéticas que precedem grandes catástrofes naturais. Mas o que aconteceu nos dias de Noé foi além de qualquer instinto natural conhecido. Foi uma convocação divina direta que fez animais de todas as espécies convergirem para um ponto específico. Imagine a cena. Durante 7 dias, animais de todos os tipos chegando de todas as direções. Predadores caminhando pacificamente ao lado de suas presas naturais. Animais que normalmente vivem em ecossistemas completamente diferentes, vindos de regiões distantes, todos direcionados por uma força invisível para o mesmo destino. Era uma demonstração do poder criador de Deus sobre toda a natureza. Especialistas em comportamento animal explicam que para isso acontecer, seria necessário uma intervenção que suspendeu temporariamente os instintos predatórios naturais. Era como se Deus tivesse restaurado temporariamente a harmonia do Jardim do Éden, onde todos os animais conviviam em paz. Uma antecipação profética do reino milenar, quando o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito, conforme profetiza Isaías capítulo 11, versículo 6. E aqui está uma revelação que tocou meu coração profundamente. Depois que todos entraram, Gênesis capítulo 7, versículo 16, nos diz que o Senhor os fechou por dentro. Deus pessoalmente selou a arca. Não foi Noé que se trancou dentro. Foi o próprio Deus que os protegeu. A palavra hebraica usada aqui, sagar, significa fechar, lacrar, selar completamente. Era uma proteção divina, absoluta. Que imagem linda da nossa salvação! Não somos nós que nos mantemos salvos, é Deus quem nos preserva em suas mãos. Jesus disse em João capítulo 10, versículos 28 e 29, "E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai." Assim como Deus fechou a porta da arca, garantindo a segurança de quem estava dentro, Ele nos sela com o Espírito Santo, garantindo nossa segurança eterna. Então começou o dilúvio. Gênesis capítulo 7, versículo 11, nos dá uma data específica. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. A linguagem hebraica aqui é impressionante e revela que não foi simplesmente uma grande chuva, mas uma catástrofe geológica de proporções planetárias. A expressão fontes do grande abismo, Mayanot Tehom Rabah, em hebraico,
indica que águas subterrâneas brotaram com força eruptiva em escala massiva. Geólogos que estudam evidências de grandes catástrofes aquáticas explicam que isso sugere atividade tectônica intensa, com a crosta terrestre se rompendo em múltiplos pontos, liberando oceanos subterrâneos que a ciência moderna confirma existir nas profundezas da Terra. As janelas dos céus, Arubot Hashamayim, literalmente significa as comportas do céu. Era como se Deus tivesse aberto reservatórios celestiais, despejando sobre a terra volumes de água inimagináveis. Meteorologistas explicam que para cobrir toda a superfície terrestre até 15 côvados acima dos montes mais altos, seria necessário um volume de água equivalente a várias vezes todo o vapor d'água presente na atmosfera atual. A palavra Mabul, usada para descrever este dilúvio específico, é diferente de todas as outras enchentes mencionadas na Bíblia. Esta palavra aparece apenas no contexto do dilúvio de Noé, indicando um evento único e catastrófico na história da Terra. Não foi apenas uma inundação local ou regional, mas uma reorganização completa da geografia terrestre. O texto nos diz que choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Mas as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Isso significa que mesmo depois que parou de chover, as águas continuaram subindo por mais de 3 meses. Era uma transformação completa dos sistemas hidrológicos do planeta. Durante todo esse período, a arca flutuou sob cuidado divino direto. Marinheiros experientes explicam que uma embarcação daquele tamanho, carregada com milhares de animais e suprimentos, navegando sem leme nem velas, em condições de tempestade global, só poderia sobreviver por intervenção sobrenatural contínua. Não havia tecnologia humana ou habilidade natural capaz de preservar a arca através de uma catástrofe daquela magnitude. Pense na logística envolvida. 8 pessoas cuidando de representantes de todas as espécies animais durante mais de 1 ano. Providenciar alimento adequado para herbívoros, carnívoros, onívoros, cada um com necessidades nutricionais específicas. Manter a higiene de um espaço confinado com milhares de animais. Garantir que os animais permanecessem calmos e saudáveis em condições de estresse extremo. Especialistas em zoologia explicam que para isso funcionar, seria necessário que Deus alterasse temporariamente os padrões comportamentais normais dos animais. Muitas espécies entraram num estado similar à hibernação, reduzindo drasticamente suas necessidades de comida e água. Outros tiveram seus ciclos reprodutivos suspensos para evitar superpopulação na arca. Era uma intervenção divina constante em todos os aspectos da biologia animal. Mas Deus tinha um destino específico em mente para essa jornada épica. Em Gênesis capítulo 8, versículo 4, descobrimos que no 7º mês, aos 17 dias do mês, repousou a arca sobre os montes de Ararat. Ararat. Essa palavra hebraica Ararat se refere a uma região montanhosa que hoje corresponde à cordilheira localizada principalmente na Turquia, próxima às fronteiras com a Armênia e o Irã. O Monte Ararat principal, conhecido hoje como Ar Dağı pelos turcos e Mazis pelos armênios, tem 5.137 metros de altitude, sendo o pico mais alto da Turquia e de toda a região do Cáucaso. É um estratovulcão massivo, com 2 elevações principais, o Grande Ararat e o Pequeno Ararat, separados por uma sela de aproximadamente 13 quilômetros. Olha só essa descoberta geográfica fascinante. Da Mesopotâmia, onde Noé provavelmente vivia, até as montanhas de Ararat, são aproximadamente 800 a 1.000 quilômetros de distância, dependendo do ponto de partida exato. Para você ter uma noção da magnitude dessa jornada, é como viajar de São Paulo até Brasília, ou de Lisboa até Paris, ou de Buenos Aires até Santiago do Chile.
Isso significa que a arca não apenas sobreviveu ao dilúvio, mas foi conduzida por Deus através de uma jornada épica até um local completamente diferente. Não foi deriva aleatória, mas navegação sobrenatural com destino predeterminado. Oceanógrafos explicam que correntes oceânicas capazes de transportar uma embarcação daquele tamanho através de tal distância só poderiam existir durante uma catástrofe geológica de proporções planetárias. Engenheiros que estudaram a logística dessa travessia explicam que para a arca sair da região mesopotâmica e chegar até as montanhas de Ararat, as águas do dilúvio teriam que criar um sistema de correntes completamente novo, temporário, que direcionasse a embarcação através de terrenos que hoje são montanhosos e desérticos. Era literalmente uma reorganização geográfica temporária do planeta. E que local Deus escolheu para o novo começo da humanidade? As montanhas de Ararat ficam no coração do que os arqueólogos chamam de Crescente Fértil, uma região que se tornaria berço de grandes civilizações pós-diluvianas. Geógrafos explicam que essa área era estrategicamente perfeita para a redistribuição populacional, com acesso a várias rotas comerciais futuras e regiões que se tornariam férteis para a agricultura. Mas a arca não pousou imediatamente no solo seco. O texto nos diz que repousou sobre os montes. A palavra hebraica nuach significa descansar, estabelecer-se, indicando que a arca se estabilizou numa posição segura enquanto as águas ainda cobriam as áreas mais baixas. Era como um pouso suave, controlado divinamente, não um impacto violento. Durante os meses seguintes, as águas continuaram baixando gradualmente. Gênesis capítulo 8, versículo 5, nos diz que as águas foram minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Era um processo lento e controlado, permitindo que a terra se estabilizasse gradualmente após a catástrofe. Noé demonstrou sabedoria extraordinária no processo de avaliar quando seria seguro sair da arca. Primeiro, ele enviou um corvo, que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Os corvos são aves resistentes, capazes de encontrar alimento mesmo em condições adversas. O fato de que continuou voltando indicava que ainda não havia condições adequadas para sair. Depois, Noé enviou uma pomba, a ave mais delicada que precisa de condições mais estáveis. A primeira vez, ela voltou porque não achou repouso para a planta do seu pé. 7 dias depois, ela voltou com uma folha de oliveira arrancada no bico. Botânicos explicam que a oliveira é uma das primeiras plantas a brotar após inundações, e suas folhas indicavam que a vegetação estava retornando. Na terceira vez, a pomba não voltou mais, indicando que havia encontrado condições adequadas para viver fora da arca. Era um sistema de monitoramento natural, usando o comportamento animal para avaliar a segurança do ambiente externo. Mas aqui vem algo que vai emocionar você. Mesmo com todas essas indicações positivas, Noé não saiu da arca por conta própria. Gênesis capítulo 8, versículo 15, nos diz que falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Da mesma forma que Deus havia fechado a porta, agora ele, pessoalmente, autorizava a saída. Cada momento daquela experiência foi sob direção divina específica. Noé não se moveu por impulso próprio ou análise meramente humana. Ele esperou pela palavra clara de Deus. Que exemplo de obediência e dependência total da direção divina. Mesmo depois de mais de um ano confinado numa arca, ele não presumiu que podia tomar decisões independentes da vontade de Deus. Quando finalmente saíram da arca, podemos apenas imaginar a emoção daquele momento.
Depois de 371 dias confinados, pisando novamente em terra seca, respirando ar fresco, vendo um mundo completamente transformado, era literalmente um novo mundo, purificado pelo juízo divino, pronto para um recomeço da história humana. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi edificar um altar ao Senhor. Em Gênesis capítulo 8, versículo 20, lemos que ele tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. A palavra hebraica para altar aqui é Mizbeach, que significa literalmente local de sacrifício, derivada da raiz zabak, que significa sacrificar ou oferecer. Mesmo depois de uma experiência tão traumática, mesmo cercado pelos destroços de uma civilização inteira que havia sido varrida da face da terra, a primeira prioridade de Noé foi adorar a Deus. Não construiu primeiro uma casa para sua família, não se preocupou imediatamente com plantações ou abrigo. Sua primeira ação foi reconhecer que Deus havia sido fiel em preservá-los e expressar gratidão através do sacrifício. Teólogos explicam que esse sacrifício tinha múltiplas dimensões. Era uma oferta de gratidão pela preservação da vida, um reconhecimento da santidade de Deus que havia executado o juízo justo, e uma consagração do novo mundo que estava iniciando. Noé estava estabelecendo desde o primeiro momento que esta nova era da humanidade seria fundamentada na adoração ao verdadeiro Deus. E é aqui que testemunhamos um dos momentos mais lindos e consoladores de toda a Bíblia. Gênesis capítulo 8, versículo 21, nos diz que o Senhor aspirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Lishilta, a expressão suave cheiro, rich nishoak em hebraico, significa literalmente aroma que traz descanso ou fragrância que satisfaz. Não era apenas que Deus sentiu fisicamente o cheiro dos sacrifícios, mas que ficou satisfeito com a atitude do coração de Noé. Era a fragrância da fé, da gratidão, do reconhecimento da soberania divina. Mas observe algo profundo nesta declaração divina. Deus não disse que não tornaria a julgar porque a humanidade havia melhorado. Na verdade, ele reconheceu que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. A natureza humana permanecia corrompida. A promessa de não destruir novamente a terra com dilúvio não foi baseada na transformação da humanidade, mas na misericórdia de Deus. Esta é uma das revelações mais consoladoras sobre o caráter de Deus. Sua misericórdia não depende de nossa perfeição, mas de sua natureza amorosa. Mesmo sabendo que a humanidade continuaria pecando, ele escolheu estabelecer uma aliança de preservação. Era uma antecipação da graça que seria plenamente revelada em Jesus Cristo. Em Gênesis capítulo 9, versículo 11, Deus formaliza esta promessa como uma aliança eterna. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. A palavra hebraica para aliança aqui é berit, que indica um pacto solene, irrevogável, estabelecido pela parte mais forte em favor da mais fraca. O sinal dessa aliança foi o arco-íris. Gênesis capítulo 9, versículo 13 nos diz: o meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. A palavra hebraica keshet significa literalmente arco, como arco de guerra. Deus estava usando uma linguagem militar para comunicar uma verdade espiritual profunda. Na cultura antiga, quando um guerreiro pendurava seu arco após uma batalha, era sinal de que a guerra havia terminado. Deus estava simbolicamente dizendo que pendurava seu arco de juízo nas nuvens, apontando para cima em direção ao céu.
não para baixo em direção à terra. Era uma declaração visual de que sua ira havia cessado e sua misericórdia prevalecia. Meteorologistas explicam que o arco-íris é formado pela refração da luz solar através de gotículas de água suspensas na atmosfera. É um fenômeno físico natural, que sempre existiu desde que houve luz solar e chuva simultaneamente. Mas Deus escolheu este fenômeno natural como memorial eterno de sua promessa sobrenatural. Cada arco-íris se tornou uma lembrança visual da fidelidade de Deus. Físicos nos explicam que o arco-íris contém todo o espectro da luz visível, todas as cores que nossos olhos podem perceber. É uma demonstração da plenitude da criação de Deus, da diversidade dentro da unidade, da beleza que emerge quando diferentes elementos se combinam harmoniosamente. Que símbolo perfeito para a aliança divina que abrange toda a humanidade em sua diversidade. Mas a aliança noética não incluía apenas a promessa de não destruir mais a terra por dilúvio. Gênesis, capítulo 9. Estabelece também novos princípios para a organização da sociedade humana pós-diluviana. Em contraste com o mundo pré-diluviano, onde toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente, Deus estabeleceu estruturas para conter a maldade humana. O versículo 6 introduz o princípio da justiça retributiva. Quem derramar sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Era o estabelecimento do governo humano como instrumento de justiça divina. A vida humana recebeu proteção legal específica por causa da imagem de Deus impressa em cada pessoa. Juristas que estudam a evolução dos sistemas legais explicam que este princípio estabelecido com Noé se tornou o fundamento de todos os códigos de justiça subsequentes. A ideia de que assassinato deve ser punido com a mesma severidade, de que existe um valor absoluto da vida humana que transcende culturas e épocas, pode ser rastreada até esta declaração divina após o dilúvio. Também foi estabelecida uma mudança na dieta humana. Antes do dilúvio, pelo que podemos inferir do relato bíblico, os humanos eram vegetarianos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 29, Deus havia dito: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. Mas após o dilúvio, em Gênesis capítulo 9, versículo 3, Deus declara: Todo réptil que se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Nutricionistas especulam que esta mudança pode ter sido necessária devido às alterações climáticas e geológicas pós-diluvianas, que talvez tenham tornado mais difícil obter todos os nutrientes necessários apenas de fontes vegetais. A única restrição alimentar estabelecida foi, porém, a carne com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. O sangue, sendo símbolo da vida, deveria ser tratado com reverência especial. Esta proibição se tornaria fundamental na lei mosaica e reflete o respeito pela vida como dom de Deus. Agora, deixe-me compartilhar algo que descobri recentemente e que me impressionou profundamente sobre a historicidade do dilúvio. Arqueólogos e historiadores documentaram que narrativas de um grande dilúvio existem em praticamente todas as culturas antigas do mundo. Não são apenas algumas civilizações espalhadas, mas literalmente centenas de tradições diferentes, em continentes diferentes, preservando memórias de uma catástrofe aquática global. O épico de Gilgamesh, descoberto em tábuas cuneiformes da antiga Mesopotâmia, conta a história de Utnapishtim, que construiu uma embarcação para escapar de um dilúvio enviado pelos deuses. A narrativa tem semelhanças impressionantes com o relato bíblico. Um homem justo avisado pelos deuses, instruções específicas para construir uma embarcação, preservação de animais, envio de aves para testar as condições,
sacrifício oferecido após sair da embarcação. Lendas similares existem na Grécia Antiga, com a história de Deucalião e Pirra, que sobreviveram a um dilúvio enviado por Zeus. Na China Antiga, existe a narrativa de Gun Yu e o grande dilúvio que cobriu as montanhas. Povos indígenas das Américas preservaram tradições orais sobre grandes águas que cobriram a terra, forçando seus ancestrais a buscar refúgio em montanhas altas ou embarcações improvisadas. Na África, tribos que nunca tiveram contato com missionários cristãos mantêm lendas ancestrais sobre um tempo quando as águas cobriram toda a terra, exceto os picos mais altos. Aborígenes australianos têm histórias sobre o tempo das grandes águas, quando apenas alguns seres humanos sobreviveram em lugares elevados. Antropólogos culturais se perguntam: como explicar que civilizações completamente isoladas umas das outras, em continentes diferentes, sem possibilidade de comunicação durante milênios, todas preservaram memórias de um grande dilúvio? Se fossem apenas enchentes locais diferentes, por que todas essas tradições falam de águas que cobriram montanhas e ameaçaram toda a humanidade? A explicação mais lógica, segundo muitos estudiosos, é que todas essas narrativas derivam de um evento real, histórico, que afetou a humanidade inteira. As diferenças nos detalhes são naturais em tradições orais, transmitidas através de gerações. Mas os elementos centrais permanecem consistentes. Um dilúvio de proporções catastróficas, preservação de um número pequeno de humanos e um novo começo para a civilização. O relato bíblico se destaca entre todas essas narrativas por sua consistência interna, precisão nos detalhes técnicos e coerência teológica. Enquanto outras tradições frequentemente retratam os deuses como caprichosos ou contraditórios, o relato de Gênesis apresenta um Deus justo, que executa juízo sobre a maldade, mas preserva um remanescente fiel através de um plano de salvação claramente definido. Especialistas em tradições orais explicam que quando um evento é traumático o suficiente para afetar toda a humanidade, ele tende a ser preservado na memória coletiva através de gerações, mesmo quando os detalhes se modificam ao longo do tempo. O fato de que o relato de Gênesis mantém consistência interna e precisão nos detalhes técnicos sugere que é o registro mais confiável desse evento histórico monumental. E falando em precisão técnica, deixe-me contar algo que vai impressionar você sobre as tentativas modernas de localizar a arca nas montanhas de Ararat. Desde o início do século XX, dezenas de expedições foram organizadas por arqueólogos, exploradores e aventureiros de todo o mundo, tentando encontrar evidências físicas da Arca de Noé. Em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, um piloto russo chamado Vladimir Roskovitsky alegou ter avistado uma estrutura de madeira parcialmente enterrada no gelo do Monte Ararat. Seu relatório motivou uma expedição terrestre que supostamente confirmou a descoberta, mas os registros se perderam durante a Revolução Russa. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, pilotos americanos relataram avistamentos de uma estrutura anômala no Monte Ararat. Fotografias aéreas foram tiradas, mas classificadas como militares secretas e liberadas apenas décadas depois, quando sua qualidade já não permitia análise conclusiva. A expedição mais famosa e controversa aconteceu em 2010, quando uma equipe chinesa turca alegou ter descoberto estruturas de madeira fossilizada no Monte Ararat, a aproximadamente 4.000 metros de altitude. Eles apresentaram fotografias de compartimentos internos, amostras de madeira que datação por carbono 14 indicou ter aproximadamente 4.800 anos, e medições que sugeriam uma estrutura das proporções descritas na Bíblia. Embora a comunidade científica internacional ainda debata a autenticidade dessas descobertas,
citando a necessidade de verificação independente e acesso mais amplo ao sítio arqueológico. O fato é que expedições continuam sendo organizadas regularmente para buscar evidências da arca nas montanhas de Ararat. Geólogos explicam que a altitude elevada e as condições climáticas extremas do Monte Ararat poderiam, teoricamente, preservar estruturas de madeira por milhares de anos, especialmente se ficaram enterradas em gelo permanente ou sedimentos protetivos. A região está sujeita à atividade vulcânica esporádica, avalanches frequentes e mudanças climáticas sazonais que podem expor ou enterrar estruturas antigas de forma irregular. Exploradores relatam que o acesso ao Monte Ararat é extremamente desafiador, não apenas pelas condições físicas, mas também pelas restrições políticas. A região fica numa zona militar sensível, próxima às fronteiras da Turquia com a Armênia e o Irã, exigindo autorizações especiais que são concedidas esporadicamente pelo governo turco. Limbers experientes explicam que a altitude elevada, ventos extremos, temperaturas que podem cair abaixo de 40 graus Celsius negativos e terreno instável tornam qualquer expedição ao Monte Ararat uma empreitada perigosa que requer preparação extensa e equipamentos especializados. Muitas expedições tiveram que ser abortadas devido a condições climáticas adversas. Mas independente de evidências arqueológicas físicas serem ou não descobertas no futuro, a importância da história da Arca de Noé transcende completamente a curiosidade científica. Sabe o que mais me impressiona na história de Noé? Não são apenas os aspectos técnicos, geológicos ou arqueológicos, embora sejam fascinantes. É a demonstração do caráter imutável de Deus através dos séculos. Imagine a situação: uma humanidade completamente corrompida, violenta, rebelde contra seu Criador. A violência havia se tornado sistêmica, a injustiça era institucionalizada, a moralidade havia desaparecido completamente. Deus teria todo o direito de simplesmente destruir tudo e recomeçar do zero, criando uma nova raça humana sem dar qualquer oportunidade à geração corrompida. Mas não foi isso que ele fez. Em vez disso, Deus preparou um caminho de salvação. Advertiu, através de Noé, que Pedro nos diz em 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, foi um pregador da justiça. Kérix dikaiosine, em grego, literalmente, arauto da retidão. Durante décadas, enquanto construía a arca, Noé teve a oportunidade de testemunhar para seus contemporâneos sobre a necessidade de arrependimento e volta para Deus. Imagine Noé pregando dia após dia, ano após ano, enquanto martelava cada prego, enquanto colocava cada tábua no lugar, enquanto aplicava o betume impermeabilizante. Cada ferramenta levantada era acompanhada de uma súplica para que as pessoas reconhecessem seus pecados. Cada peça da arca instalada era uma demonstração física da seriedade do juízo vindouro e da provisão divina para escapar dele. Mas apenas 8 pessoas creram na mensagem: Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas 3 noras. Em uma civilização que possivelmente contava milhões de habitantes, considerando que se passaram 1656 anos desde Adão até o dilúvio, apenas uma família nuclear aceitou a advertência divina. Isso nos dá uma perspectiva sombria, mas realista, de quão endurecidos estavam os corações daquela geração, e nos faz refletir sobre nossa própria época. Jesus mesmo fez essa conexão em Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 39. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
A vida continuava normalmente até o último momento. As pessoas estavam ocupadas com suas atividades rotineiras, comendo, bebendo, casando, trabalhando, completamente alheias ao juízo que se aproximava. Não era que não tivessem sido avisadas. Noé pregou por décadas. A construção da arca era um testemunho visual constante da realidade do juízo vindouro, mas escolheram ignorar os sinais. Sociólogos que estudam comportamentos coletivos explicam este fenômeno como normalização do desvio, quando práticas que deveriam ser consideradas alarmantes se tornam tão comuns que são aceitas como normais. A sociedade pré-diluviana havia normalizado níveis de violência e corrupção que deveriam ter sido sinais de alarme de uma civilização em colapso moral. A arca se torna, então, uma figura profética perfeita da salvação em Cristo. Assim como havia uma única entrada para a arca, Jesus disse em João capítulo 10, versículo 9: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Assim como Deus fechou a porta da arca, garantindo a segurança eterna de quem estava dentro, aqueles que estão em Cristo têm segurança eterna, selados pelo Espírito Santo até o dia da redenção final. Assim como a arca foi construída segundo especificações divinas precisas que garantiram sua estabilidade em qualquer tempestade, nossa salvação é baseada não em nossos próprios esforços ou méritos, mas nas especificações perfeitas do plano de redenção elaborado por Deus desde antes da fundação do mundo. Não dependemos de nossa capacidade de navegar pelas tempestades da vida, mas da provisão divina que nos mantém seguros. Assim como os animais entraram na arca por convocação divina, abandonando seus instintos naturais de rivalidade e predação, aqueles que entram no reino de Deus experimentam uma transformação supernatural que os capacita a viver em paz com pessoas que naturalmente seriam incompatíveis. A igreja se torna uma antecipação do reino milenar, onde pessoas de todas as tribos, línguas e nações adoram juntas em harmonia. Mas deixe-me fazer uma pergunta que pode transformar sua vida completamente. Será que estamos construindo nossa própria arca espiritual para enfrentar as tempestades que certamente virão? Noé foi chamado de louco por seus contemporâneos. Eles não entendiam por que alguém construiria um navio gigantesco longe de qualquer oceano. Zombaram, criticaram, duvidaram, riram dele publicamente. Durante décadas, Noé enfrentou ridicularização constante. Imaginem os comentários maliciosos. Lá vai o fanático religioso martelando sua fantasia novamente. Coitado do velho Noé, perdeu completamente o juízo. Que desperdício de tempo, dinheiro e energia nessa construção absurda. Se Deus quisesse destruir o mundo, por que avisaria apenas uma pessoa? Mas quando as águas começaram a subir, quando as fontes do grande abismo se romperam e as janelas dos céus se abriram, quando a chuva que nunca havia existido antes começou a cair torrencialmente, quando as águas subiram acima das casas, das colinas, das montanhas, a loucura de Noé se revelou como a única sabedoria real. Todos aqueles que haviam zombado da fé de Noé descobriram tarde demais que haviam rejeitado sua única chance de salvação. Todos os sábios e racionais que consideraram a mensagem de Noé como fanatismo religioso pereceram nas águas do juízo. A única família que pareceu fanática foi a única que sobreviveu. Hoje, vivemos em uma época que os próprios sociólogos descrevem como similarmente corrupta aos dias pré-dilúvio. Violência urbana atingindo níveis epidêmicos, corrupção sistêmica em instituições que deveriam proteger a justiça, relativismo moral que elimina qualquer padrão absoluto de certo e errado, rebelião organizada contra princípios bíblicos que fundamentaram a civilização ocidental por séculos, imoralidade que antes era considerada inaceitável, agora é celebrada publicamente.
Práticas que gerações anteriores reconheciam como destrutivas para a sociedade, agora são promovidas como direitos e liberdades. A própria ideia de que existe um Criador para quem prestaremos contas é ridicularizada como pensamento primitivo, incompatível com a ciência moderna. E assim como nos dias de Noé, Deus está preparando um escape. Não uma arca física desta vez, mas uma arca espiritual, a fé em Jesus Cristo. A porta ainda está aberta, mas não sabemos por quanto tempo mais. O convite ainda está sendo estendido, mas chegará o momento em que Deus dirá basta e fechará a porta da graça. A pergunta urgente é: você está construindo sua arca espiritual? Está cultivando relacionamento íntimo com Deus através da oração diária, não apenas pedindo coisas, mas conversando com Ele, como Noé fazia? Está se alimentando da palavra de Deus regularmente para fortalecer sua fé e discernimento espiritual? Está compartilhando o Evangelho com aqueles ao seu redor, mesmo quando zombam de você ou o consideram fanático? Está desenvolvendo o caráter de Cristo em sua vida, através da obediência às Escrituras, mesmo quando isso o torna diferente aos olhos do mundo? Está investindo tempo, energia e recursos em coisas eternas, ou apenas nas preocupações temporais que dominarão os pensamentos das pessoas até o último momento antes do juízo? Por quê? Assim como Deus disse a Noé que viria o dilúvio e cumpriu exatamente o que prometeu, Jesus nos advertiu que virá o dia do juízo final, quando todos os rebeldes contra Deus enfrentarão as consequências eternas de suas escolhas. E assim como apenas 8 pessoas entraram na arca física, Jesus nos disse que são poucos os que encontram o caminho estreito que leva à vida eterna. Mas aqui está a promessa consoladora que quero deixar gravada em seu coração. Assim como Deus preservou Noé e sua família em meio ao dilúvio mais devastador da história, Ele preservará aqueles que confiam nele através de qualquer tempestade que vier. Assim como a arca foi construída com especificações divinas perfeitas para resistir às águas violentas, nossa fé, quando fundamentada na palavra de Deus e no sacrifício de Cristo, é capaz de nos sustentar através de qualquer adversidade. O arco-íris que Deus colocou nas nuvens como sinal de sua aliança continua aparecendo até hoje, mais de 4.000 anos depois. Cada vez que você vê um arco-íris, lembre-se, é Deus lembrando você de que Ele é fiel às suas promessas. Ele preservou a humanidade através de Noé. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar da condenação eterna. E Ele cumprirá todas as promessas que fez para aqueles que o amam. A história da Arca de Noé não é apenas um relato histórico fascinante do passado, é uma revelação profética do coração eterno de Deus para conosco hoje. Um Deus que julga o pecado com justiça absoluta, sim, mas que sempre, sempre, sempre prepara um caminho de salvação para aqueles que querem ser salvos. Um Deus que demonstra paciência extraordinária, dando tempo para arrependimento, mas que também executa juízo quando a paciência se esgota. Então eu pergunto novamente, com todo o amor e urgência do meu coração, você quer entrar na arca espiritual de Deus hoje? Quer experimentar a segurança eterna de estar nas mãos daquele que controla até mesmo as tempestades mais violentas da vida e da história? Se esta palavra tocou seu coração como tocou o meu, quando Deus me revelou essas verdades profundas sobre sua fidelidade preservadora através dos séculos, imagino que você quer receber mais dessa sabedoria divina que compartilho todos os dias. Porque a mesma fé que preservou Noé em meio ao dilúvio, a mesma graça que estabeleceu a aliança do arco-íris, a mesma misericórdia que deu à humanidade um novo começo depois do juízo, pode preservar você, perdoar você e dar-lhe um novo começo em meio a qualquer tempestade que esteja enfrentando neste momento da sua vida.
A arca está pronta, a porta ainda está aberta e Deus está esperando você entrar.